Se não surgir assim uma motivação, se não surgir assim uma motivação... Aparece sempre alguma motivação, se ela tem que aparecer. O que não adianta nada é obrigar a ler, a ensinar a ler, e que aprendam a ler pessoas que depois não têm nada que ler. A mim, eu tive uma aventura no Brasil, na Serra de Itatiaia, em que apareceram duas mulheres do povo, camponesa, disseram, apareceu aí um missionário americano, que tem uma igreja especial lá dele, e a minha família está lá, a nossa família está lá. Só que ele só admite na igreja quem sabe ler, e nós não sabemos ler. Nós sentimos mal por não estarmos juntamente com a nossa família na tal igreja, e quer que o Senhor nos ensine a ler. E eu ensinei a ler. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhes a ideia do que é a escrita. Foi a história dos fenícios que parece inventaram essa coisa, elas entenderam, aprenderam a ler no santo. Isso foi eu que entraram na igreja. Tempos depois eu passei por lá e as coitadas estavam lendo o Jornal da Terra. Porque o missionário não estava a pensar. Elas não precisavam apenas de ler, precisavam de entender o que liam. E não tinham cultura suficiente para isso. Então fugiam de ler os textos sagrados, que ele naturalmente queria que lesse, e estavam lendo o Jornal da Terra. Valia a pena? Evidentemente que não. Sr. Professor, eu também sei que não está muito de acordo com esta prova de cultura geral que é necessário agora os jovens fazerem para entrarem para a universidade. Eu só queria saber, minha senhora, que coisa é a cultura geral. No dia em que me definir o que é cultura geral, então eu acho que sim, que deve haver uma prova de cultura geral se ela for realmente necessária. Nunca perguntou ao Ministro da Educação o que é que ele acha que é cultura geral? Nunca perguntou. Eu tenho muito respeito pelos ministros, não lhe vou perguntar coisas dessas. Não é assim? Não é uma pergunta desrespeitosa, Sr. Professor? Não, mas quando o Ministério da Educação quiser, o Ministério da Educação diz que coisa é cultura geral. Até lá, o que é que o Sr. Professor propunha para os jovens poderem entrar à universidade? Eu propunha que toda a gente que quisesse entrar numa universidade e que tivesse feito um curso secundário entrasse na universidade. Portanto, é completamente contra os números clausos, por exemplo. Evidente, os números clausos é uma coisa que mete lei do mercado e não sei o quê. E eu acho que meter lei do mercado justamente com a cultura é inteiramente absurdo. Ou os estudos. É uma coisa o que é preciso é haver um lugar suficiente para que as pessoas que querem ter uma cultura universitária tenham uma cultura universitária. Pois, mas a questão é que não há também, não é? Não, há que há. Olha, minha senhora, se houvesse uma guerra com Portugal, arranjavam-se academias militares rápidas para formar oficiais milicianos, demoravam 3 ou 4 meses em lugar de demorar 4 ou 5 anos nas academias militares autênticas e morrem também com qualquer outro. Acha que é uma questão de vontade? O quê? Haver universidades suficientes, por exemplo, haver sítios suficientes para os jovens aprenderem? Claro. Os jovens, os adultos, quem quiser ter acesso ao ensino. Quem souber mais que o aluno está logo em cultura universitária em comparação com o aluno. E, portanto, de maneira que o que é preciso é fazer universidades que formem oficiais milicianos das universidades. Não? E depois eles vão avançando, os que querem ficar na carreira, como se faz com o oficial miliciano. Os que querem ficar na carreira vão se graduando até serem autênticos professores universitários. Mas para as primeiras noções servem perfeitamente. O que é preciso é arranjar os lugares onde se ensina, a pessoa que ensina, e há muita gente que, sem ser um professor de universidade, pode dar as primeiras noções de todas aquelas matérias. Seria qualificado para depois, ensinar. se a pessoa lá dentro da universidade não satisfaz, é fácil. Não frequenta mais a universidade. Mas ninguém se desilude. E não é essa coisa terrível de haver milhares de jovens que chegam ao 12º ano, possivelmente com grande capacidade de entrar na universidade, e ficam o quê? Fazendo o quê? Não, e às vezes com médias muito boas, muito altas. Muito boas. A única vantagem deles é darem depois emprego aos psicólogos. Têm que curar as doenças psicológicas. Aos psicólogos, aos psiquiatras. Claro, tudo essa coisa. Cria-se muito emprego, afinal de contas. Cria-se muito emprego. Não é? Com o desemprego de muita gente. O Sr. Professor foi diretor dos Serviços Culturais no Estado Brasileiro de Santa Catarina. Santa Catarina. E eu vi com alguma perplexidade que o Sr. Professor, enquanto desempenhou esse cargo, recusou sempre conceder qualquer subsídio aos artistas, o que o tornou impopular a certa altura nesse lugar. Ora, em Portugal, pelo menos, há muito a mentalidade contrária, que os artistas se devem ajudar, se devem subsidiar.
Porque é que a sua política à frente dessa direção cultural era dessa maneira? Santa Catarina, eu abri a inscrição para mulheres que queriam aprender a fazer os seus vestuários, a fazer vestuário para os maridos, que eram muito pobres e não os podiam comprar. E, por exemplo, a adaptar o vestuário de pessoas já grandes para meninos e meninas que queriam vestir. Aprender a bordar, aprender a pintar, aprender a cozinhar. Isso é cultura. Os poetas, os artistas, os pintores, etc., lá se arranjavam de qualquer maneira. Mas aquela gente não. Ou terem uma casa decente como deviam ter. A cultura, para mim, não é pintar quadros, ou saber poesia, ou fazer matemática. Também é cultura. Mas tem que se fazer essa cultura em cima da outra. De pessoas que consigam aprender aquilo que querem aprender. Não obriguei ninguém a matricular-se ali. Fizeram-se exposições depois de vestidos feitos por aquelas mulheres. E de comida e todas essas coisas. Uma maravilha. Era um Estado muito pobre. Diga. Era um Estado muito pobre. Era gente muito pobre, essa. Se o Estado era rico ou não, não sei. Agora essa gente era pobre, porque às vezes sei que os Estados são ricos e há muita gente pobre. Se o senhor professor cá mandasse na cultura, o que é que fazia? Dava subsídios aos artistas ou não? Bom, eu começava por dar tudo aquilo que é um alicerce integral para a cultura. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer. E começa por terem uma casa como devem ter uma casa. E por ter o vestuário que querem. E depois é que começam a ter interesses culturais.